Bem, nós temos algumas tendências, né? A sociedade está mudando. Temos a sociedade industrial, sociedade pós-industrial, sociedade da informação e a indústria 4.0. Essa indústria 4.0, esse movimento 4.0, que é muito estudado na Fiesp, onde eu sou diretor, ela quase que obriga os escritórios de advocacia a maximizarem o uso da tecnologia dentro do seu ambiente. O cliente quer ver um escritório moderno, um escritório que tenha ferramentas tecnológicas, que tenha apresentações dos seus processos de forma simples, diferenciada e com uso do Visual Law. E aqui eu separei para vocês algumas tendências que eu tenho observado em relação aos escritórios. O advogado ele passa muito mais tempo na rede, o advogado ele passa a ter um apego nas redes sociais, o que pode ser perigoso se ele dispersa, né? For um fator de dispersão. Principais problemas de convívio, até mesmo nos escritórios e em seus clientes, passam pelo ambiente social, as redes digitais. Eu fiz um estudo recente no TJ, 60% das causas de divórcio envolvem questões relativas ao Facebook. Os principais problemas financeiros, econômicos, problemas da imagem do escritório, são realizados com o uso da tecnologia e também solucionados com o uso da tecnologia. É frequente nós vermos perguntas para o escritório: você já usa a inteligência artificial e outros recursos para você agilizar os seus processos, né? Então, a indústria 4.0 forçou essa evolução da advocacia. Somos extremamente tradicionais, né? O que dificulta, muitas vezes, a aceitação da participação do advogado, do escritório de advocacia, dentro dessas mídias. Mas para você entender a economia digital e também a economia digital que vem com o metaverso, a advocacia ela passa a olhar para o metaverso como uma oportunidade de negócios na era digital. Ali você vai englobar diversas inovações tecnológicas no campo de automação, inteligência artificial, controle de tecnologia, da informação, ou seja, você pode desenhar como você quer ter essa segunda vida. Mas falando do metaverso, a ideia não é nova, eu já analisei essa questão no passado. Em 2003, a empresa Linden Lab, ela lançou para o mercado essa ideia de nós termos um ambiente em que seja possível trocas, seja possível a pessoa namorar, a pessoa dar uma palestra, ou seja, a criação de salas para que você possa ter essa experiência dentro do seu computador, dentro do mundo virtual. Já naquela época, pessoas vendiam carros para investir, por exemplo, acompanhei um caso, o Anel do Poder. Uma família que eles passavam quase que 24 horas no Second Life, viviam daquilo e compraram tal Anel do Poder, que dá poderes especiais, acesso especial a determinados recursos, como aplicações financeiras, como troca de ativos. E essa moeda, olhem vocês, ela era aceita e convertida em dólar. O Second Life, oficialmente, ele foi lançado em 2005, teve uma primeira ascensão em 2006, teve uma segunda ascensão em 2007, teve a maior ascensão em 2009, com 56 milhões de usuários. É pouco frente ao Facebook? Claro, é pouco. E naquela época, o que ocorreu?
o escritório de advocacia Opsi Blum, eu estou autorizado, inclusive, a falar desse case, porque eu já o falei, inclusive, na frente do CEO, do Renato Opsi Blum. Eles entraram no Second Life e o Marcel Leonardi, que hoje é advogado, trabalha no Pinheiro Neto, na época ele era diretor do Google, salvo engano, ou ia ser diretor do Google, Marcel Leonardi questionou que, segundo a visão da OAB, seria possível a um escritório de advocacia ter uma base virtual, uma base digital, dentro da plataforma Second Life. Senhores, tudo que eu estou falando aqui vale para o metaverso, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O que muda é que hoje nós temos um maior avanço tecnológico. Pois bem, o que disse a OAB? Ela disse, primeiro, segundo o estatuto, o relacionamento cliente-advogado ele tem que ser pessoal. E, segundo eles entendiam, aquele relacionamento não era pessoal, era somente virtual, prevendo que existia alguma diferença entre a presença numa câmera, a presença numa rede social e a presença física. A lei vale em todos os ambientes, mas tudo era muito novo, gerou muitas incertezas. O segundo motivo seria a ausência de garantia de que haveria o sigilo profissional na relação cliente-advogado. A OAB temia que esses diálogos, que essas informações, esses escritos vazassem e prejudicassem os clientes e, por sua vez, o próprio exercício da advocacia. E a terceira questão, que foi muito interessante, foi que a OAB classificou o Second Life como um jogo. Dentro do Second Life, você poderia jogar futebol, tinha ali algumas subplataformas lúdicas, mas a OAB classificou o Second Life como um jogo. Eu escrevi um artigo para a revista dos delegados de Polícia Federal, em 2007, que foi publicado na revista da Conferência Internacional de Perícias e Crimes Cibernéticos, de que o Second Life não era um jogo, era uma excelente plataforma experimental para você testar exercícios, você testar uma série de questões, testar a sua oratória, testar a sua postura. E, pasmem, terroristas do Estado Islâmico estavam usando o Second Life para treinamento dos grupos. Eu mapeei tudo isso, fiz esse artigo e ele foi publicado juntamente com a doutora Regiane Angelucci, que fez mestrado comigo em 2006, quando concluímmo essa etapa. Pois bem, o metaverso, o conceito dele é proporcionar às pessoas, empresas, um mundo virtual onde se pode advogar, atender clientes, jogar futebol com amigos. O grande problema é que ele pode voltar a ser visto como um jogo, né, como uma rede social extremamente lúdica. Mas se nós formos fazer uma comparação com a página do CNJ no Facebook, a página do CNJ no Instagram, o Twitter do CNJ, ou seja, o poder público, o Estado e os seus departamentos, os seus órgãos, os seus ministérios, estão todos, em sua maioria, já se utilizando de plataformas digitais que são lúdicas também. O Instagram troca fotos, o Facebook troca fotos, tem inbox, cada um usa para a finalidade que acha mais coerente. Você faz a sua rede social, desde que você tenha
um ambiente minimamente saudável para que se permaneça um canal de comunicação da presidência da República, da vice-presidência da República, dos ministros e assim por diante. Você pode criar um avatar de si mesmo e fazer reuniões com os seus clientes. Ou seja, muitas das rotinas do escritório de advocacia podem ser realizadas nesse desafiador novo universo que é o metaverso. O Second Life também era uma plataforma tridimensional que simulava a vida real, e a empresa Linden Lab rebateu, disse que não se tratava de um jogo. Então, nesse momento, a revista Exame, a par do parecer da OAB, ela fez um estudo jornalístico e chegou à conclusão de que o Second Life não era um jogo. Era, na verdade, uma plataforma que realmente simulava, né, a vida real. Né? Então, essa foi a posição da OAB. Vou ler até aqui um trechinho para vocês. O referido ambiente, falando do Second Life, permite o rastreamento pela empresa que criou e o administra de tudo o que ali se passa. Não há como garantir-se o sigilo profissional do advogado, o que inviabiliza a abertura e a manutenção de um escritório virtual no Second Life. Referido escritório de advocacia, por sua própria natureza, não se revestiria da basilar inviolabilidade e do indispensável sigilo dos seus arquivos. E o Zoom? O Zoom pode estar gravando todas as relações clientes-advogados. Nós não sabemos. Nós hoje confiamos muito nessas empresas suecas, estrangeiras, o Telegram russo, né, um portal russo, que não obedece às leis brasileiras. O ministro Barroso, inclusive, está querendo banir o o Telegram. Ele também disse, no seu parecer, que o advogado não pode usar um avatar, porque senão ele estaria jogando. Seria um jogo uma vez que ele usaria uma realidade de si mesma dentro de uma plataforma. Além disso, em se tratando de uma situação em que o usuário do ambiente virtual assume formas diversas, até mesmo não humanas, como ressalta o relator da OAB, a atividade advocatícia no Second Life levaria à quebra também do princípio da pessoalidade que deve persistir nessa relação. Eu estou passando aqui. Tá. O escritório ele passa a ter uma atuação ágil em tempo real. Ele pode, muitas vezes, propor uma palestra dentro do Second Life, atrair mais pessoas, são muitas vantagens. O escritório pode investir em criptoativos, ele vai ter contato com clientes que se utilizam de aplicações financeiras em criptomoedas, e sem falar que o metaverso ele pretende criar uma moeda própria, dolarizada, como fez e faz ainda a Linden Lab. E eu fiz uma pesquisa e vi que muitas pessoas ao redor do mundo estão ganhando bastante dinheiro investindo em terrenos, imóveis, na compra de parques de diversão virtual, porque lá dentro você precisa pagar para usar as coisas, né, para usar alguns benefícios, como você paga para justamente ir no cinema, você paga
uma mensalidade para frequentar determinado clube fechado, né? Determinadas associações lá dentro são fechadas, você tem que pagar uma mensalidade para que você possa frequentar essas reuniões fechadas. E o grande atrativo do metaverso é a maximização, o acesso ao maior número de pessoas num curto espaço de tempo. Então, o escritório que souber, o advogado que souber utilizar de forma rápida, idônea, lícita, o metaverso e também o Second Life, eu os convido para participar do Second Life, estarão diante de novas oportunidades, né? O judiciário poderá ter uma plataforma de inteligência aumentada para que o advogado tenha uma melhor experiência em despachar com o juiz e praticar outros atos. Se reclama tanto hoje, né, na Justiça do Trabalho, que o advogado não é recebido. É tudo pelo Zoom. E se fosse um avatar, será que a experiência seria uma experiência diferenciada de você ver toda a pessoa, não apenas o rosto da pessoa? Porque você também estaria no ambiente formal. Você vai até o fórum virtual, entra, tem horário de expediente, etc. Ou seja, existe, de certa forma, uma tendência de que a nossa vida, a nossa sociedade como nós a enxergamos hoje, ela passe a ser uma sociedade voltada para o metaverso. Os riscos são para a saúde, porque você vai ficar muito tempo parado, muito tempo usando um óculos especial. O preço desses equipamentos não são acessíveis. Hoje, a Google e também o Facebook estudam baratear estas questões. O problema da barreira da linguagem também será superado, porque você vai falar numa língua, né, na sua língua em português, e o outro vai estar, já vai ter uma tradução simultânea dentro da plataforma, né, para algo como você fala com o Google, né, ele vai passando as palavras, né? Apresentação de relatórios, você vai poder se utilizar de maiores recursos, gráficos, estatísticas, você vai poder fazer simulações, como fizeram os advogados da Boate Kiss. Uma delegada, ela fez através de uma empresa, uma reconstituição de um crime que teria sido cometido por um jogador de futebol famoso contra uma mulher que se dizia ter sido espancada, etc, etc. Através dessa reconstituição narrada pela própria vítima, a delegada averigou com esses avatares que teria sido impossível ele gerar as lesões que ela disse que teria sofrido. Vai ser um ambiente excelente para a reconstituição de crimes. E quem que vai montar para o seu escritório? Quem vai montar para o seu escritório? Quem é o especialista que pode montar? É o seu filho de 11 anos que joga Fortnite. Os escritórios que estão entrando no Second Life, eles estão delegando para os seus filhos, adolescentes, etc., a montagem dessa estrutura, porque são jogos que simulam a construção, simulam essa realidade aumentada. Quando eu fui fazer essa pesquisa, eu fiquei extremamente surpreso em relação a essa questão. Temos aqui o show do Justin Bieber, que foi feito também já no metaverso, ou seja, você pode participar de shows.
As expectativas da Advocacia 4.0 também separei. É um novo olhar para novos e antigos desafios. Nós não estamos diante de algo novo. Nós estamos diante de algo que já existe e que requer e que vai vir aí com um pacote de tecnologia extremamente diferente, com inteligência aumentada. O que é inteligência aumentada? A inteligência aumentada é aquela que permite que você, simultaneamente, em 2 momentos, você esteja com seu óculos, trabalhando, etc. E depois que você quiser caçar Pokémon, você começa a caçar Pokémon, e a caça do Pokémon é definida como uma forma de realidade aumentada. Né? Ou, em determinados pontos da cidade, o metaverso pode dizer, olha, tem bitcoins aqui, tem bitcoins ali, vai ter bitcoins em tal palestra que vocês vão receber bitcoins, etc. Ampliar conhecimentos em relação a riscos, fraudes que podem eventualmente acontecer. O escritório pode implementar novos processos para atrair novos clientes. Pioneirismo, oportunidade de se tornar referência, e sendo referência, óbvio que você vai ter mais clientes. Troca de experiências e a contribuição que isso traz. O conhecimento, ele acelera e alavanca resultados. Você vai conhecer outras referências, né? Se somar a essas referências, você pode ter uma parceria do escritório no Second Life, no metaverso, mas não no plano físico. Já imaginaram que curioso essa questão? Disseminação mais rápida do conhecimento e agir sempre com ética e boas práticas. Conclusão, Marcos. A tendência é que cada vez mais a tecnologia se aprimore e esteja presente nos escritórios de advocacia, no judiciário e nas demais carreiras jurídicas. Caso a plataforma venha a ser bem aceita, é provável que tenhamos a presença do CNJ, do STF e outros na plataforma. Portaria do STF estabelece os parâmetros para o uso das redes sociais por parte de juízes, membros do Poder Judiciário, já prevendo justamente a conduta nas redes sociais. Esse assunto é vastíssimo, né, Marcos?